Uma coisa que na internação de Diadema a gente trabalha só com internação voluntária. O que quer dizer isso? O paciente ele tinha que querer, mas não era só um querer, eu quero ser internado agora. Ele tinha que entender o sentido e a função da internação para poder realizar o procedimento. Por dois motivos. O primeiro, que acho que é a primeira intervenção que a gente faz, que a gente pensa, né, quando a gente trabalha com tóxico como dependente, é descaracterizar a demanda de urgência. Né? Por que descaracterizar a demanda de urgência? Porque a própria urgência é o lugar onde o cara já vive na subjetividade a relação dele com a droga. É tudo aqui agora já, então tudo aqui agora já para usar a droga, tudo aqui agora já para poder ser internado. Então lá em Diadema os pacientes iam assim, com mala e coisa para ser internado, a gente fazia o grupo, daí no final, volta amanhã para a gente voltar a conversar sobre a proposta da internação e tal. Alguns ficavam muito bravos, iam no SAMU lá do hospital reclamar, a família então eles falam. E outros ficavam felizes da vida por entender que o caminho não seria necessariamente começando pela internação. Né? Por quê? Acho que a grande confusão que existe, e eu observo isso, bom, vou desistir. Bom, a grande confusão que existe, acho que o primeiro ponto que existe em relação ao tratamento de drogas, tanto por parte dos pacientes, da família, como também observo, às vezes, por parte da equipe, é entender que a internação é o tratamento. Né? É achar que internação é tratamento. Então, alguns pacientes, às vezes, têm aquele discurso de falar, eu quero me tratar, então me arrumo internação. Não banca o tratamento ambulatorial, não banca qualquer outra alternativa que não seja a internação. O que eu fui aprendendo nessa experiência lá, somente lá em Serraria, que a internação ela é uma estratégia dentro do tratamento. Né? Por que uma estratégia? Porque, primeiro ponto, a internação ela tem limites claros. Não se justifica uma internação para dependente de droga, uma internação de 1 ano, 6 meses, 4 meses. Né? A internação normalmente é uma internação curta, porque o objetivo de uma internação ela é limitada. E ela é limitada a partir de um entendimento que você está tendo do caso também. Né? Existem situações, às vezes, que você precisa internar para esclarecer melhor o funcionamento do cara, ver se o cara está psicótico por causa do consumo de droga, ou se ele já vem, né, de uma estrutura psicótica e a droga está junto. Às vezes, você tem a questão de usar a estratégia da internação para dar uma baixada de bola no cara, para o cara conseguir rearticular a vida dele. Né? Ou seja, sempre tem um para quê quando a gente pensa na questão da internação. Então, não dá para a gente pensar o para quê da internação se a gente entra na urgência. Que é, de certa forma, o que a gente está vivendo hoje na política pública, porque as famílias sempre têm a demanda da urgência. Né? Aquela história, o menino acordou lá, viradão, falou, eu quero me internar. A mãe não pensa duas vezes, já leva o cara para internar lá, é agora ou nunca, e briga, pede carta para o judiciário, usa vários recursos, às vezes, para forçar uma internação. Eu acho que um outro ponto, e a gente que também é muito presente nessa clínica, que mesmo o paciente, quando ele tem a demanda de se tratar, sempre é uma demanda ambígua. Sempre existe um lado do paciente, que ele quer parar o uso da droga, porque a droga não traz mais o prazer, ou porque ele perdeu o controle de buscar o prazer da droga, né? E existe um lado que não aguenta o sofrimento, existe um lado que quer buscar a nostalgia da droga, né? Existe um lado que não aguenta o desespero da falta da droga. Esse é um ponto importante em termos de filosofia de trabalho quando se trabalha com a dependência de drogas. Você tem um tipo de olhar que tem como fim último buscar a abstinência do sujeito, e tem uma outra perspectiva de olhar para a questão das drogas, que é de tentar buscar a maior autonomia desse sujeito, independente se ele vai estar ou não abstinente do uso de drogas. Ou seja, nessa segunda perspectiva que eu estou falando, o contrário de dependência é independência, não necessariamente abstinência. O CAPES, quando surgiu, o conceito de CAPES, da saúde mental, quando surgiu, foi muito antenado nessa história de trabalhar o sujeito, de reintegrar esse sujeito, de inserir ele na sociedade, não necessariamente de excluir esse sujeito da sociedade. Né?
que está sintônico com esse tipo de pensamento, que é o pensamento de processo. A droga, o cara só usa a droga porque a droga dá prazer também. Se a droga não trouxesse prazer, ninguém usaria a droga. Então isso é uma coisa importante, porque normalmente quando se fazem, por exemplo, quando se faz campanhas antidrogas, sempre são aquelas campanhas de mostrar o alface, mostrar o cérebro do cara detonado. E um cara, quando vê aquilo, é claro que ele só vê uma parte da verdade, então ele não empatiza com aquilo. Então quando a gente pensa que a nossa sociedade tem um problema de prazer, de que ordem que é isso aqui? Nós vivemos numa sociedade que busca anestesias. A nossa sociedade é uma sociedade toxicômana. Em que sentido? Nós temos várias anestesias de vários modelos no moleque. Nós temos as anestesias clássicas lícitas, que são os tranquilizantes, né? Nós temos anestesias econômicas, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito, às vezes, e crédito funciona que nem cocaína, né? Às vezes você está duro, pinta uma linha de crédito assim na tua conta, você está feliz da vida, né? Você está que nem um toxicômano ali, curtindo o prazer, a hora que chega a fatura, você cai no desespero na droga ali, né? No desespero do crédito. Então temos o cartão de crédito, nós temos as ideologias políticas. O que são essas ideologias políticas? São essas ideias salvadoras, tipo do nosso governador, né? Tipo de alguns representantes da política, que tem uma história de abraçar, de pôr uma persona e falar, eu vou resolver esse problema. Se vocês um dia forem trabalhar na área de drogas, vocês vão ver que existem muitas pessoas que têm essa característica, de assumir uma personalidade, tipo, né, tratamento fulano de tal, né, de funcionar muito pela história do carisma, assim, com relação aos pacientes, que é uma anestesia também, né? Então, entre várias coisas, a gente tem isso. E a gente tem a própria questão das literaturas de autoajuda, que também não deixa de ser uma anestesia. Ou seja, a gente é o tempo todo bombardeado por ideias de que o sofrimento não cabe, a angústia não cabe, a dúvida não cabe, né? A gente é bombardeado o tempo todo por uma resolução de conflitos, uma cessação de conflitos, né? Então, o problema de prazer com a sociedade diz respeito a isso, diz respeito a essa anestesia. Um outro ponto que é muito interessante nessa busca do prazer da sociedade é que essa é uma sociedade ascética. O que eu quero dizer com isso? É uma sociedade que nega o corpo. Esse é um prazer epicurista quase, né? Que é um prazer que você vai negando o corpo. E de que jeito se nega o corpo na sociedade? Se nega o corpo com as idealizações do corpo perfeito, a busca do corpo perfeito. É a malhação, é o regime, é a cirurgia, as intervenções plásticas, né? Ou seja, tudo é feito para você se distanciar da singularidade do seu corpo. Qual que é a grande função da moral? Né? A função da moral é eu criar um grupo de iguais, é ter a homogeneidade numa comunidade, é manter o espírito gregário, né? O grupo das pessoas. Por isso que a gente vê que toda a sociedade, toda a instituição, chega um momento que ela entra em crise moral, porque as pessoas vão pensando diferente, o que nos sustenta, o que mantém a gregariedade de um determinado grupo, né? O prazer, de certa forma, ele é algo que faz uma espécie de ruptura, né, a um grupo moral. Por exemplo, existem grupos que falam, por exemplo, vamos pegar culturas. Na cultura muçulmana, o álcool é proibido, né, e o haxixe é liberado. Né? Então, a moral ela vai legalizando o que é permitido no grupo e o que não é permitido no grupo. Historicamente, na história das drogas também foi assim. Houve um tempo que a cocaína vendia em farmácia, né? Muitas das drogas começaram como remédio e depois do uso para aplacar a dor, o cara descobriu um baratinho, foi fazendo um uso daquilo, aquilo foi se tornando a busca de um uso mais alucinógeno da droga e tal. Tem até um livro que chama Comedores de Ópio, que é um filósofo inglês, Thomas Diffley, acho. Que ele era um cara, ele conta a história dele, que ele estava com muitas
dores de cabeça, tipo enxaqueca, ele tomou um Laudanum, né? Deram um Laudanum para ele, e aquilo aplacou a dor de cabeça, mas só que além de aplacar a dor de cabeça, ele teve um prazer que ele jamais tinha tido com qualquer coisa. Como ele era um filósofo, ele escreveu: fiquei tantos anos discutindo o que era felicidade, e a felicidade mora no colete de um bolso. Era o Laudanum. A transgressão, ela leva a gente à seguinte questão, que é essa questão da sociedade também hoje, que é qual o valor do valor. A gente vê isso, principalmente hoje, na questão do crack, né? O crack é um tipo de substância que você vê, você nunca viu ninguém fazer uma música ou compor um poema fumando crack. O cara consome o crack e vai se despojando de todos os valores. Os valores pessoais, os valores, né, afetivos, os valores espirituais. E a sociedade, de algum jeito, esse cara também não acredita no que a sociedade pode oferecer para ele. Eles já ofereceram muitas coisas que não se bancaram e não se sustentaram. Já fizeram muita catequização com ele, né? E que no final dessa catequização termina numa experiência perversa. Tipo, eu estou te ajudando enquanto você está dócil. À medida que o cara se opõe a alguma coisa, ele perde a sustentação dessa ajuda. Dessas ajudas, vamos chamar assim, ajudas carismáticas, né? Então, nas equipes, que jeito que a gente vê isso, né? Então, o paciente começa a transgredir muito, o paciente começa a causar muito, a equipe se reúne e fala: ele é um psicopata, eu preciso encaminhar ele para outro lugar. Né? É fácil chamar quem tem problema com drogas, colocar o rótulo de psicopatia e fazer empurroterapia, manda ele para outro lugar. Né? O que faz a gente, de algum jeito, poder, às vezes, escapar de um atravessamento moral, no jeito como a gente está conduzindo os casos, é a possibilidade das reuniões de equipe, é a possibilidade de conversar com alguém que não está envolvido ali na situação direta, né? Porque a própria estrutura dos serviços, às vezes, alguns serviços têm uma estrutura que não existe esses espaços para as equipes poderem sentar e se organizar na linha do trabalho, né? Que são normalmente instituições que você vê que a equipe acaba adoecendo, porque na medida que a equipe ela não tem esse espaço de poder se descolar do fenômeno, ela vai adoecendo, ela cola no fenômeno. Se deu o aval, né, para essa coisa que justifica a internação compulsória, porque o que está implícito nessa ideia, que é uma ideia reativa de limpeza, que é uma ideia reativa de a sociedade não tolerar lidar com as diferenças e com as coisas, pela qual a sociedade também é responsável na produção dessas situações, né? Que é o quê? O sujeito que é dependente de droga, ele não tem escolha, a gente vai escolher por ele, né? E você vê, na área de drogas, hoje nós temos uma grande questão, porque hoje a gente tem a questão do poder médico, né? De certa forma, tá legislando, né? Dando uma fundamentação para a atitude da política pública de que é válido fazer a internação compulsória e voluntária, negando todo um processo de discussão, né, na sociedade diante desse problema. Então foi uma grande confusão, primeiro de colocar a questão da droga, do dependente de droga, como sendo um psicótico que não pudesse ter condições de responder por ele, né? Pega a cena da violência para justificar toda a barbárie de você pegar o cara à força, colocar numa clínica que se alimenta, uma indústria das clínicas, né? Você alimenta essa lógica de que vamos fazer mais hospitais psiquiátricos, mais lugares fechados, e a gente vê que eles pensam como se ainda eles pensassem nisso, vamos internar o cara compulsoriamente, mas também quando ele sair, vamos oferecer tal coisa, qual a rede que a gente vai fazer quando esse cara sair? Não pensa quando o cara vai sair. Porque a lógica que está implícita, tanto nas famílias também, quanto na nossa sociedade, que espelha também a família, porque nós somos na mesma sociedade e padecemos do mesmo mal, é o quê? Eu quero ver o cara longe, não quero mais o cara fazendo parte do meu grupo, do meu dia a dia, eu não quero mais ficar agoniada para saber se ele vai sair para usar, se ele vai me roubar ou não, né?